Olá, tudo bem? Eu sou Alan Manzato e hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante. Acabamos de entrar aí no Setembro Amarelo, né, que é o mês de conscientização ao combate ao suicídio. Trouxemos aqui no estúdio da Renova o psicólogo Wellington. Wellington, muito obrigado por estar aqui no estúdio da Renova. Eu que agradeço pela oportunidade. Wellington, conta um pouco pra gente da sua formação. Bom, eu sou psicólogo, formado como psicólogo e também eu estou fazendo pós-graduação em TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. É uma abordagem da psicologia. Wellington, o que é depressão neurologicamente falando? A depressão, se a gente for pensar na questão neurológica, é uma disfunção que acontece no cérebro do indivíduo, né? Geralmente o indivíduo ele tem um déficit na produção de serotonina, de dopamina e outros neurotransmissores. E esses neurotransmissores eles são importantes na questão do humor da pessoa, da estabilidade do humor, na maneira como ela lida com o ambiente. Então, quando acontece essa desarranjo de produção desses neurotransmissores, a pessoa ela tem toda uma alteração do seu estado emocional, né? Passando a ficar triste. Tem várias questões envolvidas por trás dessa alteração emocional. E aí pode-se caracterizar já o início de um quadro depressivo. Qual a diferença entre transtorno depressivo e transtorno bipolar? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aqui uma linha, né, do humor. Então, uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema com a questão de alteração de humor, o nosso humor ele vai sempre estar transitando próximo dessa linha, que é aquilo que a gente entende como a linha da normalidade. E, normalmente, nas situações que a gente vive no nosso dia a dia, esse humor seu ele pode cair, como ele pode subir, depende do que você faz. Então, se de repente você recebe uma notícia triste, alguma situação desagradável, então esse humor ele tende a descer. Uma pessoa normal, o tempo que você vai permanecer na parte de baixo, né, desse gráfico, vamos imaginar assim, tem um tempo de duração para isso acontecer. Passado um certo tempo, né, que a gente pensa na questão do luto, muitas vezes a pessoa ela passa pelas fases do luto, então ela vai ficar um tempo ali com aquele humor dela na parte de baixo, né, humor triste, humor deprimido, só que depois de um tempo esse humor ele volta a se elevar naturalmente, né, a pessoa enfrenta aquele problema, enfrenta aquela situação, então o seu humor ele volta a se elevar. Numa pessoa que, por exemplo, ela tem dificuldade de lidar com situações, de lidar com problema, ela começa a permanecer muito tempo no estado ali inferior, né, na parte inferior do gráfico, na questão da depressão, né? E no caso do bipolar, ele sempre está transitando entre os extremos. Ao mesmo tempo que de repente ele pode estar totalmente deprimido, né, o gráfico dele vai estar lá embaixo, de repente o humor dele oscila e vai lá para cima, no que a gente chama de estado de euforia, né? Na psiquiatria é chamado de mania ou hipomania. Então a pessoa ela fica eufórica, ela tem ao mesmo tempo que ela tem uma alegria exagerada, mas ela tem um quadro de euforia que pode levar, por exemplo, a pessoa a ter atitudes agressivas, irritação, né? Então ela fica transitando entre esses dois estados. Um dia ela não sai do quarto, um dia ela não quer falar com ninguém e no outro dia ela quer pular de paraquedas, né? Então essa é a característica da pessoa que tem transtorno bipolar. E quais são os fatores internos e externos para que a pessoa possa desenvolver um transtorno depressivo? Sim. Vamos pensar primeiro nos fatores internos, como a gente estava falando aqui então sobre os neurotransmissores. A alteração do neurotransmissor ela pode ocorrer por questões genéticas, né? Então a pessoa, por exemplo, a depressão, a ciência diz que uma pessoa que tem depressão, possivelmente os seus familiares também têm. Então existe um fator genético importante aí, até cerca de 80% a 90% de chance de, se você tem um pai ou uma mãe que é depressivo, você também vir a desenvolver depressão. Então esse é um dos fatores internos. Um outro fator interno importante que a gente tem que pensar é o próprio estilo de vida que a pessoa leva. Então, por exemplo, vai voltar para a questão da alimentação, né? A gente fala assim, puxa vida, mas a alimentação tem a ver com depressão? Sim, tem muito a ver. Alimentação, os estímulos que ela costuma, né, trazer para dentro dela, como por exemplo, programas de televisão que ela assiste, livros que ela lê, tudo isso pode ter uma certa influência. E ainda na questão interna, a gente volta de novo a falar da questão dos neurotransmissores, né? Então, hábitos de vida que essa pessoa tem pode fazer com que esses neurotransmissores não sejam produzidos de maneira correta. Então, isso vai acarretar em que a pessoa entre num estado deprimido, né? Agora, falando de questões externas, a gente pode imaginar as situações do dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa ela passa por um problema no casamento, né, um relacionamento conflituoso, ou às vezes um problema no trabalho,
uma rotina estressante, muito desgastante, de repente perseguição por parte do chefe ali, assédio moral, né? Então isso vai causando um certo entristecimento, uma sensação de impotência na pessoa, e esse entristecimento, essa sensação prolongada pode fazer com que isso dentro dela venha trazer ali um estado depressivo, né? E a pessoa tenha dificuldade de sair desse estado depressivo por achar que não há solução para o problema dela, por achar que não há esperança. Ainda na questão externa, vamos falar, por exemplo, de filmes. Pessoas que às vezes têm uma tendência a desenvolver depressão, mas têm por hábito, por exemplo, assistir noticiários que trazem informações muito pesadas, né, de tragédias, de morte, ou que assiste filmes violentos com muita frequência, ou gosta de literatura mais nessa linha. Então isso vai acabar fomentando esse estado depressivo na pessoa. Quais as características básicas de uma pessoa com transtorno depressivo? Tá. Vamos pensar no seguinte, uma pessoa que apresenta um transtorno depressivo, ela pode, por exemplo, ter como comportamento a falta de ânimo, né? Então é uma pessoa que muitas vezes ela quer ficar isolada, ela quer ficar no quarto, porque ela não tem energia. Vamos pensar na dopamina. A dopamina é um neurotransmissor ligado diretamente com a sensação de prazer, com a sensação de ânimo, né, disposição de fazer coisas. Por exemplo, quem pratica uma atividade física tem uma liberação muito grande de dopamina no cérebro, né? E uma pessoa que está depressiva, por ela não ter a dopamina, ela tem falta de energia. Então ela só quer ficar no quarto, ela se isola muitas vezes, ela não quer conversar com outras pessoas, né? Ela tem dificuldade de estabelecer vínculo com as pessoas, isso para ela é algo muito difícil. Uma outra característica de uma pessoa que pode estar apresentando ali um quadro depressivo é a pessoa ela chorar às vezes sem motivo, né? Então ela se pega chorando, ela se pega triste e ela não consegue entender o motivo, a razão do porquê daquela tristeza. Muitas vezes ela diz que sente um vazio dentro dela, algo que ela não sabe descrever, o porquê, né? Então são características que a gente pode observar. Por outro lado, existe também as pessoas que apresentam aquela atitude agressiva, né, de irritabilidade. Então, um quadro depressivo, ele não é só marcado pela pessoa que fica no quarto isolado. De repente a pessoa pode estar trabalhando, ela pode estar fazendo as coisas dela no dia a dia normalmente, só que ela é uma pessoa que ela é muito irritável. Ela se irrita por qualquer coisa, ela grita, né, ela é intolerante muitas vezes. Essa irritação também é característica de uma pessoa que está num quadro depressivo. Sim. Qual medidas tomar para combater ou prevenir a depressão? Tá. Vamos pensar primeiramente no indivíduo. O que o indivíduo pode fazer para começar a trabalhar a questão da depressão? É importante que ele busque ajuda médica, né? Então que ele vá buscar um psiquiatra para que possa fazer uma intervenção, de repente, medicamentosa, né? Medicamentos que vão ajudar nessa questão do controle dos neurotransmissores, da serotonina, da dopamina. É importante também que ele faça terapia, porque a psicoterapia, né, é que vai fazer com que ele aprenda a desenvolver mecanismos de enfrentamento, ou seja, como que ele vai enfrentar as situações do dia a dia, como que ele vai enfrentar os seus problemas, como que ele vai aprender a elaborar o luto, a liberar questões que ele precisa liberar, de talvez perdão, né, dificuldades que ele guarda muito para ele, e essas coisas vão fazer com que a depressão se instale na vida dele. É importante que a pessoa que esteja passando por essa situação, que ela deixe isso claro para os seus familiares. E é importante também que os familiares entendam que a depressão não é uma chantagem emocional, como alguns dizem, né? Tem pessoas que falam assim, você tem tudo, né? Você tem casa, você tem família, você tem carro, você não tem motivo para estar assim. E quando na verdade a depressão, ela não está ligada com essas questões. Então, muitas vezes os familiares não entendem, ou os amigos não entendem. Então, uma coisa que a gente nunca deve falar para uma pessoa que está passando por uma situação de depressão é justamente isso. Você tem tudo, né? Por que você não tem motivo para estar assim? Por que você está assim? Né? É importante então que exista uma compreensão por parte dos familiares e que eles estejam dispostos e juntos para estender as mãos ali e falar assim, estou com você, estamos juntos, vamos juntos nessa caminhada. E orientar essa pessoa a procurar ajuda profissional. Além do que você já me disse, Wellington, o que a pessoa pode fazer, que saída mais ela tem para combater a depressão? Bom, eu falei lá no início sobre a questão da alimentação. Então seria importante que a pessoa ela buscasse, né, existem informações a respeito de que tipo de alimentação a pessoa pode ter para trabalhar justamente a questão da depressão, ou seja, estimular o corpo dela a produzir esses neurotransmissores.
Então, a ciência ela diz o seguinte, ela diz que uma alimentação voltada para alimentos naturais, não industrializados. Então, vamos pensar assim, a pessoa comer folhas verde escura, comer mais legumes, peixes, alimentos que vão estimular o corpo dela a produzir serotonina, dopamina, é importante. É importante também a pessoa buscar ter uma regra na questão do sono, né? Porque quando a pessoa dorme, também auxilia nessa produção desses neurotransmissores. Existem ainda outras coisas que elas podem fazer para vencer a depressão ou ajudar, né, no combate à depressão, que é atividade física. A atividade física ela é comprovada, né, cientificamente que ela estimula o corpo a produzir também esses neurotransmissores. E a pessoa ela pode fazer uma atividade física que se adequa mais ao seu gosto. Então, de repente, ela pode fazer uma musculação, ela pode fazer uma atividade aeróbica de preferência, né? Uma dança, ela pode fazer yoga também, é muito bom, ajuda muito. Meditação, né? Também existem estudos que mostram o quanto a meditação ela é eficiente para ajudar a pessoa no combate, não só da depressão, como de outros transtornos, como até mesmo transtorno de ansiedade, insônia, né? E outras coisas mais. O que é ideação suicida? Bom, ideação suicida seria a situação em que a pessoa ela se vê totalmente sem esperança, né? Quando ela entra num quadro depressivo que se estende por muito tempo, né? Vem às vezes de meses ou até anos, e essa depressão, essa tristeza profunda faz com que a pessoa ela sinta um vazio existencial muito grande, onde nada lhe produz prazer, né? Ela não consegue sentir felicidade, ela não consegue sentir alegria em nada, nem em uma reunião em família, ela não consegue sentir alegria assistindo um bom filme, saindo, por exemplo, para um parque, uma praia, ela não consegue sentir alegria em nada. Então esse vazio faz com que a vida não tenha sentido. E aí o que acontece? Ela começa então a pensar que a única solução para ela resolver aquele problema é ela tirando sua própria vida. Então isso é a ideação suicida, ou seja, ela começa a ter a ideia do suicídio, né? Que é um pouco diferente da tentativa de suicídio. Por enquanto ela está ali na parte da ideia, ela começa a imaginar o que ela pode fazer para tirar aquela dor. Então ela vê o suicídio como uma opção. E o que leva a pessoa a tentar o suicídio? Então, complementando o que eu falei antes, justamente esse vazio existencial, quando ela não vê solução, então vamos imaginar assim, uma pessoa que é sozinha, ela não tem familiares para lhe dar suporte, ela não acredita na terapia, ela não acredita na psiquiatria, né? Ela não consegue ver solução em mais nada. Então o que acontece? Ela se vê numa situação de desespero tão grande que a única solução é realmente cometer o suicídio. E geralmente pessoas que têm essa ação, que querem cometer o suicídio, elas deixam isso evidenciado de alguma forma. Né? Ela deixa evidências de que ela tem essa atitude em mente. Então é importante que também a família esteja atenta, né? Que esteja observando essa pessoa no seu dia a dia, nos seus afazeres e muito do que ela fala, porque muito do que ela fala vai revelar o que está dentro dela. É só pela fala que dá para identificar quando a pessoa está tendo uma ideação suicida? Não, existem outros meios. Por exemplo, hoje, devido à tecnologia, então as pessoas usam muito, né, esses recursos como o Facebook, WhatsApp e tudo mais. E geralmente nos status dessas pessoas, elas deixam escapar essas ideias, né? Então elas postam ali frases, muitas vezes frases carregadas de sentimentos negativos, de desistência da vida. Existem às vezes videozinhos que elas postam, pessoas muitas vezes se cortando, né? Ou dando sugestões de como ela poderia tirar a sua própria vida. Então a gente precisa ficar atento a essas postagens, porque através dessas postagens vai ficar caracterizado que essa pessoa pode estar tendo ideações suicidas. Outra forma também que a gente pode identificar é quando a pessoa ela tem costume de se isolar. Então ela geralmente fica muito isolada, ela fica muito no quarto, ela não quer falar com ninguém, ela não quer se relacionar com ninguém. Você tenta conversar com ela, pede para ela se abrir, para ela falar alguma coisa, ela não fala, ela se retrai. São formas também de repente a gente perceber que essa pessoa pode estar passando por uma situação ali de ideação suicida. Wellington, qual medida tomar para ajudar uma pessoa que tem ideação suicida? Então, primeiramente a gente tem que pensar no seguinte, nós temos que estar observando essa pessoa, né, o comportamento dela. Então, se ela tem essa mudança de comportamento, por exemplo, ela saía, né, ela se relacionava com as pessoas, ela conversava, ela era espontânea, de repente ela perdeu essa espontaneidade,
É importante, então, principalmente os pais, né, ficarem atentos aos filhos quando os filhos têm essa mudança de comportamento. De repente ele pode estar passando por algum problema na escola, como bullying, né? E muitas vezes, até mesmo o próprio bullying é um fator importante para a pessoa passar a ter essa questão da ideação suicida, por ela sentir que ela não tem valor, né? Ela é rejeitada na escola, rejeitada no seu meio, no seu convívio social. Então, atenção à mudança de comportamento, atenção dos pais ou familiares, a questão do isolamento, também atenção na maneira como a pessoa se comporta no sentido do que ela fala. Então, se ela tem uma linguagem muito negativa, se tudo que você fala para ela sempre vem com um argumento contrário de que aquilo não vai dar certo, que nada para ela dá certo, que tudo para ela dá errado, são indícios. Quando você também começa a perceber que a pessoa, de repente, ela tem muita fixação por programas violentos, programas que exaltam muito a morte, geralmente nas páginas sociais, ficar atenta ao que ela posta, né, no Facebook, se ela tem costume de participar de grupos, porque infelizmente existem grupos que tratam desse assunto, não no sentido de prevenção, mas no sentido de encorajar os jovens a fazer esse tipo de coisa. E aí você começa a observar todas essas questões. Em cima disso, você já vai começar a perceber se essa pessoa ela está indo por esse caminho e começar a tentar trazer essa pessoa para perto, conversar com ela, tentar compreender o que está acontecendo com ela, entender que não é simplesmente uma frescura, que ela não quer chamar atenção, é realmente uma doença. E o principal de tudo é levar essa pessoa a procurar ajuda médica, através de um psiquiatra e através de um psicólogo também. Wellington, se encerrar as nossas perguntas, você teria uma consideração final para falar para quem está nos assistindo? Sim. Se você se percebe triste, sem esperança, desanimado e não sente vontade de se relacionar com as pessoas, saiba que você pode estar passando por um momento de depressão, um momento de tristeza muito forte, e isso, se for tratado, se você buscar ajuda, isso pode ser curado. Então, não guarde isso para você. Busque ajuda primeiramente com seus familiares, converse com aqueles que estão próximos de você, explique o que está passando dentro de você, o que você está sentindo e procure ajuda profissional. Procure uma terapia ou psicoterapia. Eu faço atendimento, tanto presencial como online. Uma gama muito grande de profissionais do ramo que podem ajudar você nessa questão da depressão e do suicídio. Mas o importante é você ter em mente que viver vale a pena. Então não desista da vida. Wellington, muito obrigado por ter aceitado de prontidão estar aqui falando de um assunto tão delicado com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade que você me forneceu. Obrigado. Você que está aí, eu podia falar um monte de mensagem para vocês, mas nada melhor que trazer um especialista no assunto que possa conscientizar e trazer clareza sobre esse assunto tão importante. Tá bom? Vidas valem. Muito obrigado a você que nos assistiu aí. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas e tenham clareza, tá bom? Eu vou deixar o telefone do psicólogo Wellington aí embaixo no link, tá bom? E muito obrigado e até mais.